Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E nessa aula eu vou falar sobre a DIRF, que é a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, a DIRF de 2021, ok? Como você pode ver, eu também postei uma aula sobre retenções na fonte. Se você ainda não assistiu essa aula, eu sugiro drasticamente que você primeiro assista a aula sobre retenções na fonte, né? Porque essa aula de agora é uma aula mais prática, onde eu vou mostrar para você como é o preenchimento da DIRF. Então, se você já estiver por dentro das retenções na fonte, a DIRF para você vai ser bem tranquila e vai ser uma aula bem simples para você entender, ok? Então, vamos lá. A DIRF de 2021 é uma declaração da pessoa jurídica, principalmente da pessoa jurídica, que deve ser entregue aí até 26 de fevereiro de 2021, ok? Referente ao ano calendário de 2020. Então, o que você precisa saber antes de fazer a DIRF? Quem tem que entregar a DIRF? Toda pessoa física ou jurídica que efetuou pagamentos ou creditaram rendimentos que estiveram ali sujeitos à retenção do imposto de renda, ok? Tanto do imposto de renda quanto das contribuições sociais retidas na fonte, que é o caso de PIS, COFINS e contribuição social, ok? Então, toda pessoa jurídica que pagou, pagou imposto de renda retido na fonte, contribuição social retida na fonte, e toda pessoa jurídica que se creditou de alguma operação que teve retenção de tributos federais, deve entregar a DIRF de 2021, ok? Referente ao ano calendário de 2020. Então, toda pessoa jurídica e pessoa física também, ok? Se tiver tido ali operações com retenção de imposto de renda. Então, vamos lá. A instrução normativa da DIRF 2021 é a 1990, caso você queira consultar aí na internet. E vamos começar aqui, então, o preenchimento da nossa DIRF 2021. Então, o que você vai fazer? Como que você faz a DIRF 2021? É muito simples. Se você for fazer a DIRF de forma manual, se você for digitar ela manualmente, você vai clicar aqui na opção Nova Declaração. Esse aqui é o validador, o programa validador da DIRF, e você pode baixar ele no site da Receita Federal, ou você pode simplesmente colocar lá no Google, ok? DIRF 2021, que você vai achar facilmente. Então, você clica aqui em Nova. Aí você coloca o CNPJ da empresa, vou colocar um CNPJ hipotético aqui. Depois você coloca o nome empresarial, então. E aí você vai clicar aqui em OK. E aí, aqui na natureza do declarante, você vai falar que tipo de pessoa jurídica está declarando a DIRF. Na maior parte dos casos, vai ser a primeira opção, pessoa jurídica de direito privado. Mas, se você trabalha aí, por exemplo, com órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, órgãos, autarquias e fundações da administração pública estadual, municipal ou do Distrito Federal, empresa pública ou sociedade de economia mista federal, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, municipal ou do Distrito Federal e entidade com alteração de natureza jurídica. Se for o seu caso, alguma dessas outras opções você marca, mas na maioria dos casos vai ser a primeira opção aqui, pessoa jurídica de direito privado. E aí, mais embaixo, você tem aqui algumas opções que você pode marcar ou não. Então, veja, a primeira opção é a mais interessante. Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde, coletivo ou empresarial? O que é isso aqui? É o plano de saúde. Então, quando a empresa tem o plano de saúde empresarial, aquele plano em que o funcionário paga e a empresa desconta da folha de pagamento do funcionário, então você tem que marcar essa opção aqui, ok? Se a empresa tem esse plano de saúde empresarial. Então, você marca essa opção. Por quê? Porque você vai ter que informar o valor que o funcionário pagou ali referente ao plano de saúde no ano, ok?
Se você não tem isso, né, se a empresa não tem isso, você simplesmente não marca. E as outras opções já são um pouco mais raras, mas se você tiver, você marca. Então, veja, administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos, instituição financeira. Então, se a empresa que você está trabalhando aí, que você vai fazer a DIF, for uma instituição financeira, você marca ali também. Efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior? Então, se for o caso, você marca também. Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação, né? Então, o que é isso aqui? Se essa pessoa jurídica, essa empresa que está declarando a DIRF aqui, for sócia em outra empresa, né? Então, significa que ela é sócia em conta de participação. E aí, se for o caso, você marca essa opção aqui, ok? Se não for o caso, você deixa sem nada. E a última opção, União detém maioria do capital social sujeito a voto. Então, se você tiver alguma dessas hipóteses aqui, você vai marcar e clicar em OK, que você vai criar uma nova declaração. Ok? Eu vou cancelar aqui, porque eu já tenho uma declaração criada aqui, para ficar mais fácil para agilizar a aula. Se você que está assistindo quiser acompanhar no livro, a DIRF está lá na página 371 do livro impresso, ou do e-book em PDF, e também está lá na posição 7612 do Kindle, ok? Se você quiser acompanhar aí pelo livro. Lembrando que se você não adquirir o livro e tiver interesse, os links para aquisição estão aí na descrição do vídeo, ok? Então, veja aqui, eu já criei uma declaração. Lembrando que você também pode importar a declaração pronta de um software, ok? Você tem um software que gera a declaração, você pode simplesmente importar. E aí, se for o seu caso, você vem aqui em declaração, importar dados, e aí você vai puxar, então, um arquivo TXT para cá, ok? No caso aqui, eu já tenho uma declaração pronta, eu vou mostrar para você os campos de preenchimento. Então, veja, eu vou abrir aqui a declaração. E aqui, no começo, eu já tenho os dados da empresa, o CNPJ dela, o nome da empresa, ok? E veja aqui que aquelas opções, né, que eu mostrei para vocês estão aqui. Eu marquei apenas a primeira opção, ou seja, a empresa tem plano de saúde empresarial, aquele que o funcionário paga e a empresa desconta na folha de pagamento. E aqui mais embaixo, no meio da tela, eu tenho aqui o CPF do responsável perante o CNPJ, ou seja, aquela pessoa que é responsável por essa empresa. Então, você vai colocar o CPF da pessoa aqui. E mais embaixo, você tem o responsável pelo preenchimento da declaração. E aqui, você pode colocar tanto o responsável pela empresa, como responsável pelo preenchimento, como você também pode colocar o CPF do contador. Se for o contador que está fazendo a DIRF, você coloca, então, o CPF do contador aqui embaixo e os dados dele aqui, como você está vendo na tela, ok? Então, tanto faz, você coloca ou sócio ou contador aqui, ou sócio ou titular, o responsável pela empresa. Depois, veja, nós temos aqui esses campos, à esquerda, nós temos um menu e o mais importante é esse campo aqui, ó, rendimentos tributáveis, é onde você vai fazer os lançamentos. Então, veja aqui, o primeiro lançamento que eu tenho aqui, eu coloquei aqui o CPF da pessoa, o nome, João Neto da Silva, e o código da retenção, que é o 0561, que é aquela retenção do imposto de renda sobre rendimentos do trabalho assalariado. Esse João Neto da Silva aqui, no caso, esse hipotético João Neto da Silva, ele é o responsável legal por essa empresa aqui. E aí você deve estar perguntando, mas o que ele está fazendo aqui na declaração? É muito simples. O João Neto da Silva recebeu prolabore da empresa, ok? Ele fez retirada prolabore na empresa. E a retirada prolabore é um rendimento tributável e tem que ser informado aqui na DIRF, ok? Então, nesse caso hipotético aqui, o João Neto da Silva fez retirada prolabore no ano de 2020 em todos os meses no mesmo valor de R$ 2.280. E ele teve uma previdência oficial ali, o INSS, de R$ 250,80 em cada um dos meses. Então, o prolabore tem que ser informado aqui na DIRF, bem como os salários dos funcionários, que eu vou mostrar daqui a pouquinho.
Mas antes de passar para o próximo, eu quero mostrar para você os outros campos aqui. Veja que nós temos ainda no menu à esquerda o campo Previdência Complementar, né? Então, se tanto o sócio quanto os funcionários tiveram ali previdência privada, né? Aquela previdência complementar, né? Então, aqui nós temos previdência privada e FAP. Se foi o caso de alguém, né, dentro da empresa, você vai informar aqui o valor dessa contribuição mês a mês. Depois, nós temos aqui compensação de imposto por decisão judicial. Se for o caso de alguém, você vai informar aqui. Vai ser uma coisa bem rara. Nós temos aqui tributação com exigibilidade suspensa. Se for o caso aqui, você também vai informar, mas também vai ser uma coisa bem rara. Temos a previdência complementar, de novo aqui, né, mais embaixo. E temos aqui o campo rendimentos isentos. Esse já é um campo mais interessante para mostrar para você aqui. Então, veja, eu ainda estou dentro do João Neto da Silva, que é o responsável legal pela empresa, ok? Então, o João Neto da Silva, além do Prolabore que ele recebeu ao longo dos meses, né, no ano de 2020, ele também teve uma distribuição de lucro. Ele recebeu uma distribuição de lucro da empresa, ok? E aí, onde que eu informo? Eu informo aqui embaixo, ó, no campo valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto Prolabore e aluguéis, né? Por que exceto? Porque o Prolabore é lançado lá no campo de rendimentos tributáveis, ok? E aqui nós informamos os rendimentos isentos, onde entra a distribuição de lucros. E por que eu informei essa distribuição de lucros nesse campo? Porque, hipoteticamente falando, essa empresa que eu estou fazendo a DIRF aqui é uma empresa optante pelo Simples Nacional, ok? Ah, mas e se a empresa não for optante pelo Simples Nacional? Onde eu lanço? Você vai lançar nesse campo de cima aqui, ó. Ok? Então, você coloca aqui. A empresa não é optante pelo Simples, então você lança a distribuição de lucros no campo lucros e dividendos pagos a partir de 1996, ok? Se a empresa é optante pelo Simples, você lança nesse campo do meio, né? Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto Prolabore e aluguéis, ok? Então, distribuição de lucros pagos aos sócios aí da empresa ou ao titular, você vai informar aqui, ou no campo lucros e dividendos, ou no campo do meio, valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, ok? Então, vai depender do regime de tributação da empresa. Se for Simples Nacional, no campo do meio. Se não for Simples Nacional, você coloca no primeiro campo aqui, ok? E se tem, né, outros rendimentos isentos a informar, você coloca aqui no último campo. E você pode colocar aqui uma observação mais embaixo, né, se for o caso. E no último campo aqui, no menu à esquerda, nós temos os rendimentos recebidos acumuladamente. Então, isso aqui pode acontecer com funcionário. Por exemplo, um determinado funcionário ficou sem receber os salários dele lá por 6 meses, suponhamos. Ficou 6 meses sem receber o salário porque a empresa não pagou, teve alguma coisa que aconteceu, a empresa não conseguiu pagar, enfim, não importa. E aí, depois, lá no 7º mês, né, no mês de julho, o funcionário foi lá e recebeu todos os salários atrasados de uma vez só. Então, você informa aqui em rendimentos recebidos acumuladamente, ok? Você coloca os dados do funcionário, o mês que ele recebeu, o valor, tudo bonitinho aqui da mesma forma como você faz lá em cima. Só que aqui você coloca apenas no mês, né, em que esse funcionário recebeu esse rendimento acumulado. Voltando aqui, deixa eu passar mais para baixo. Não, depois eu mostro o plano de saúde. Voltando aqui para os rendimentos tributáveis, né? Então, nós vimos aqui o preenchimento do Prolabore, do João Neto da Silva, que é o responsável pela empresa. E aqui, ó, eu vou passando aqui para os outros rendimentos, né, que eu tenho que informar aqui na minha DIRF. E veja, agora eu tenho aqui um rendimento pago para Mauro Pereira de Souza. Essas pessoas aqui, qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência, ok? E aqui eu tenho o funcionário Mauro Pereira de Souza. Veja, eu coloquei aqui o código 0561, que é o código também de rendimentos
imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado, e aqui eu coloquei o salário, né, do Mauro Pereira de Souza mês a mês com o valor da Previdência, né, ou seja, o INSS que descontou dele, mês a mês. Então, veja, de janeiro a dezembro e, inclusive, o 13º salário mais aqui embaixo, como você pode ver aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui para todos os funcionários da empresa. Mesmo, né, que esse funcionário não tenha tido o imposto de renda retido na fonte, como foi o caso aqui desse Mauro, você tem que informar aqui. Por quê? Porque você tem que passar o informe de rendimentos para os seus funcionários, ok? Para eles poderem fazer, então, a declaração de imposto de renda deles, caso eles precisem, né, ou queiram fazer a declaração. Que isso é uma obrigação da fonte pagadora, né? Fornecer o informe de rendimentos. Então, passando aqui, veja, eu tenho mais alguns funcionários. Agora eu tenho aqui a Maria da Silva, também funcionária. Eu coloquei aqui os salários dela. Veja que começou em setembro. O que isso quer dizer? Que ela foi admitida no mês de setembro, ok? Não teve rendimentos nos outros meses, porque a Maria da Silva não fazia parte ali do quadro de funcionários dessa empresa hipotética. Então, por isso que o dela só tem de setembro em diante, ok? Então, é assim que funciona. Continuando aqui, eu tenho mais uma funcionária, Júlia Caetane Cavalcante. E aí, nessa Júlia, eu quero chamar a atenção para você para o mês de maio e junho. Veja, a Júlia trabalhou o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Porém, no mês de maio, ela teve um valor ali, um rendimento muito menor do que o que se pode esperar, né? Pelo salário dela ali, como você pode ver. E no mês de junho, ela não recebeu nada. Então, qual que é a explicação para isso, né? O que explica isso aqui? É muito simples. No ano de 2020, nós vivemos ali a pandemia do coronavírus e nós ainda continuamos vivendo, né? Eu gravei esse vídeo em janeiro de 2021. E o que aconteceu lá, né, no ano passado? Algumas empresas fizeram, então, a redução da jornada de trabalho para alguns funcionários ou, então, fizeram a suspensão do contrato de trabalho, né? E aí, o que aconteceu? O governo pagou esse salário, né, para esses funcionários que tiveram seus contratos de trabalho suspensos ou sua jornada de trabalho reduzida. Então, foi o caso dessa Júlia, né? Aconteceu exatamente isso com ela. Lá no mês de maio, em determinado dia de maio, a empresa suspendeu o contrato de trabalho dela. E aí, né, ela passou a receber não mais pela empresa, e sim pelo governo, ok? Então, ela começou a receber pelo governo e aí, então, por isso que a empresa declarou aqui que no mês de maio a empresa pagou apenas R$ 262 para a Júlia. E no mês de junho, ela não teve salário, né, pago pela empresa. Por quê? Porque no mês de junho o salário dela foi pago pelo governo, ok? Que foi o caso lá da suspensão do contrato de trabalho, ok? Então, isso aqui que explica esse caso hipotético. Se fosse redução da jornada de trabalho, mesma coisa, né? Os valores aqui iriam ficar menores, porque a empresa iria pagar só a parte dela e o governo iria pagar a parte dele, ok? Então, é isso aqui que acontece. E aí, a Júlia, né, lá, quando ela for fazer a declaração de imposto de renda dela, ela vai ter dois rendimentos, né? Ela vai ter os rendimentos aqui da empresa e o que ela recebeu do governo, ok? Então, continuando aqui, eu tenho mais uma funcionária, Sabrina Gonçalves Fernandes. Então, veja, eu tenho rendimentos para ela aqui até no mês de setembro e depois não tenho mais, né? Por quê? Porque suponhamos que essa Sabrina tenha sido demitida, né? Ela foi demitida lá no mês de setembro e aí ela não faz mais parte do quadro de funcionários a partir do mês de outubro, ok? Então, por isso que o dela só tem aqui até o mês de setembro. Depois nós temos aqui mais um funcionário, Tiago Menezes Rodrigues. Então, veja, o Tiago ele já teve imposto de renda retido na fonte sobre o salário dele. Então, veja, nós temos aqui o salário, o INSS que descontou dele e o imposto de renda retido na fonte dele mês a mês. Então, veja, aqui
ele já teve imposto de renda retido. E veja que também aqui no 13º salário também, né, que deve ser informado separadamente. Você não pode somar o 13º salário com o salário de dezembro, ok? Você tem que informar ele aqui separadamente. E aí, suponhamos, né, que o Tiago aqui, ele paga plano de saúde, né? Ele tem um plano de saúde empresarial. Então, o que acontece? Aqui no menu à esquerda do programa, veja, você clica aqui em Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial. E aí, aqui, eu tenho aqui os dados do plano de saúde do Tiago. Então, veja, o CNPJ, né, da empresa responsável pelo plano de saúde, o nome, o registro da ANS dessa empresa. E aqui eu tenho, de novo, o CPF do Tiago, o nome dele, né? E o valor que o Tiago pagou de plano de saúde ao longo do ano de 2020. Né? Então, o Tiago pagou R$ 251,56 de plano de saúde no ano de 2020. E, né, esses 251,56, eles vão aparecer lá no informe de rendimentos, e o Tiago, quando ele for fazer a declaração de imposto de renda dele, de 2021, referente a 2020, ele vai poder, se ele quiser, né, a critério dele, descontar esses R$ 251,56 lá na declaração dele. Ele vai poder lançar isso aí como um dos gastos dele, né, dos gastos dele com plano de saúde, que é dedutível, né, do imposto de renda. Então, por isso que você tem que informar isso aqui, porque isso aqui afeta a declaração de imposto de renda da pessoa física, ok? Por isso que o plano de saúde empresarial, né, tem que ser lançado aqui, ok? Voltando aqui para os rendimentos tributáveis, eu vou passar para o próximo aqui, e eu tenho aqui mais uma funcionária, Carla Borges Andrade, e veja que apenas no mês de junho ela não teve salário. Por quê? Porque ela, no mês de junho, ficou com o contrato de trabalho dela suspenso, ok? Em razão da pandemia. E aí ela recebeu o mês de junho pelo governo, beleza? Então, continuando aqui, agora eu passei aqui para um novo rendimento tributável, e aqui já supondo que a empresa hipotética que a gente está fazendo aqui tenha pagado rendimentos para a empresa Silva e Silva Representações Limitada. Aqui já entra o caso da retenção sobre nota fiscal de serviços, ok? Então, o que acontece? A empresa Silva e Silva Representações emitiu notas fiscais ao longo do ano de 2020 para a empresa hipotética aqui que a gente está fazendo a DIF, a empresa de demonstração. Então, veja, nós temos aqui os valores mês a mês que a empresa Silva e Silva emitiu de nota fiscal e o valor do imposto de renda retido mês a mês. Então, é assim que funciona. E qual que é o código? 8045. Por quê? Porque a atividade aqui é de representação comercial, como eu falei lá na aula de retenções federais, ok? Então, esse aqui é o caso do imposto de renda retido sobre notas fiscais. E aí, nós temos também esse caso para aquela situação em que o banco envia para a empresa um extrato da DIRF referente a rendimentos com cartão de crédito. Então, suponhamos, a sua empresa trabalha com cartão de crédito e aí, né, quando você passa o cartão de crédito do cliente, você tem que pagar uma comissão para o banco. Então, geralmente são valores pequenos, né, que às vezes o imposto de renda nem dá R$10, mas você tem que informar aqui na DIRF. Então, suponhamos aqui que essa empresa hipotética, ela passou o cartão de crédito, né, e o Banco do Brasil aqui pagou para ela, aliás, ela pagou para o Banco do Brasil alguns rendimentos, né, que é a comissão do banco. Então, veja, o banco mandou para ela o extrato e ela informou aqui na DIRF os valores mês a mês, né, da tarifa que o banco recebeu, referente aos pagamentos com cartão de crédito e o valor do imposto de renda que foi retido na fonte. E o código também 8045, ok? Isso aqui, dessa parte de cartão de crédito, é importante frisar o seguinte, que muitas vezes as pessoas perguntam se tem problema não preencher esses extratos de tarifa de cartão de crédito aqui na DIRF. Olha, e a minha resposta é a seguinte, a obrigação
é da empresa preencher e entregar essa informação aqui, ok? É obrigação da empresa entregar isso, mesmo que os valores de imposto de renda retido aqui não atinjam os R$10. Eu, particularmente, nunca vi uma empresa ser autuada ou sofrer alguma sanção pela não informação disso aqui. Ok? Eu nunca vi, mas a obrigação existe. Se você que está assistindo já viu alguma empresa sofrer sanções por causa disso aqui, especificamente, né, desses extratos de cartão de crédito, você deixa seu comentário aí para mim, para eu saber que, né, que isso já aconteceu com alguém, porque eu particularmente nunca vi uma empresa sofrer sanção pela falta dessa informação aqui. Mas se você conhece alguém, né, que já sofreu, deixa seu comentário aí para mim, beleza? Mas a obrigação existe, então você tem que informar aqui na DIRF. Continuando, eu tenho mais um outro tipo de retenção na fonte aqui, que também é uma retenção sobre notas fiscais de serviço, né, como eu falei também lá na aula de retenções federais. Veja, a nossa empresa demonstração, ela pagou, né, para a empresa Melo Assessoria Limitada, notas fiscais no mês de janeiro e outubro. Veja, e o código da Receita aqui foi o 1708. Por que 1708? Né? Porque essa atividade que a Melo Assessoria prestou para a nossa empresa demonstração é a atividade de assessoria, né, como está no próprio nome dela. E a atividade de assessoria, né, o código da retenção é 1708. Por isso que eu falei para você assistir a aula lá de retenções federais, ok? Para ficar mais fácil de você entender isso aqui. Então, suponhamos que apenas no mês de janeiro e no mês de outubro, essa Melo Assessoria emitiu notas fiscais para a nossa empresa demonstração, ok? No mês de janeiro, R$2.000, que teve lá R$30 de imposto de renda retido, e no mês de outubro, R$4.500 e teve ali R$67,50 de imposto de renda retido, ok? Então, prestação de serviço. E no próximo, nós temos também a mesma empresa, né, Melo Assessoria Limitada, porém o código da Receita aqui já mudou, 5952. Ou seja, está me dizendo que além do imposto de renda retido nesses 2 meses, janeiro e outubro, teve também a retenção das contribuições sociais retidas na fonte, que é o PIS, a COFINS e a contribuição social. Então, no mês de janeiro, ela teve lá os mesmos R$2.000, com retenção de CSRF de R$ 93,00, e no mês de outubro, R$ 4.500, com retenção de CSRF de R$ 209,25, ok? Então, essas retenções são informadas separadamente. O imposto de renda retido na fonte, no código 1708, e as contribuições sociais retidas na fonte, PIS, COFINS e contribuição social, você informa de forma unificada no código 5952, ok? Exceto no caso lá, né, do pagamento de nota fiscal quando for representação comercial, onde você tem que colocar no código 8045, ou quando se tratar de cooperativa, que você tem que colocar no código 3280. Tudo isso eu expliquei lá na aula de retenções federais, ok? Então, continuando aqui, o próximo informe aqui de rendimentos. Esse aqui já é do aluguel, né? Então, suponhamos que a nossa empresa demonstração tenha pago aluguel para Rodrigo Vaz da Silveira. Então, veja, o código da Receita aqui já mudou, já é 3208. Isso está me dizendo que a empresa demonstração pagou aluguel no ano de 2020 para o Rodrigo Vaz da Silva, né, e teve retenção na fonte ali. Então, veja, ela pagou R$3.000 durante todos os meses do ano. Então, de janeiro a dezembro, que teve imposto de renda retido de R$ 95,20 em cada um dos meses. Então, veja, né, lembrando que essa retenção acontece quando o aluguel for pago de pessoa jurídica para pessoa física, ok? Pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem retenção na fonte de imposto de renda, beleza? E suponhando, né, que o dono do imóvel, né, no caso aqui o Rodrigo, suponhamos que o imóvel tenha mais de um dono. Então, se fosse o Rodrigo e mais outra pessoa fosse dono do imóvel, o que você ia fazer? Você teria que dividir aqui a parte de cada um deles, ok? Do aluguel e do imposto de renda retido,
Então, você teria que dividir para cada um deles e informar aqui. Então, veja, a nossa DIRF basicamente está pronta, né? Basicamente é só isso mesmo. Os códigos da Receita que você mais vai ver são o 0561, que é o Imposto de Renda retido sobre rendimentos do trabalho assalariado, o 1708, que é a prestação de serviço, né, as notas fiscais de serviço, o 8045 também, que é notas fiscais de serviço, porém, no caso de representação comercial, o 3280, que eu não coloquei nenhum caso aqui, mas é de prestação de serviço quando for pagamento para cooperativa. O 3208, no caso aqui, é o aluguel, ok? E o 0561, né, o caso lá da retenção do imposto de renda sobre o salário dos funcionários. Então, veja, a DIRF é basicamente só isso aqui, né? Pelo menos a parte do departamento fiscal é basicamente essa. Lembrando que esses informes de rendimentos que eu mostrei aqui, dos funcionários, né, do Código de Receita 0561, isso aqui é obrigação do departamento pessoal, ok? Então, a DIRF é uma declaração do departamento fiscal e do departamento pessoal ao mesmo tempo, ok? Porque tem atribuições dos dois departamentos aqui. Então, ela mexe tanto com funcionários quanto com notas fiscais, ok? Então, o departamento fiscal e o departamento pessoal vão ter que se comunicar aí para poder entregar a DIRF, ok? Isso tem que acontecer todo ano. E o que acontece, né? Outra observação que você precisa saber. Você lançou aqui todos os informes de rendimento de todos os funcionários, e aí o que você faz, né? Você valida a sua declaração aqui. Então, veja, a minha declaração não tem erros, ok? Não tem erro nenhum, beleza? E aí você vai vir aqui na opção de imprimir e você coloca comprovante de rendimento, todos os comprovantes. Então, eu vou mostrar para você aqui os informes de rendimento, né, que eu lancei aqui na declaração. E aí, o que você vai fazer, né? Você vai pegar os informes de rendimentos e vai passar para todos os seus funcionários, ok? Todos os seus funcionários você vai ter que passar esse informe de rendimento. Então, aqui eu tenho o primeiro, do João Neto da Silva, que é o responsável pela empresa. E eu tenho aqui já dos funcionários. Veja, eu tenho o informe de rendimento da Maria da Silva. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse informe de rendimentos para minha funcionária Maria da Silva. Por que eu vou fazer isso? Porque ela precisa desse documento para fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física dela, ok? E é obrigação da empresa passar esse informe de rendimento, ok? Então, você tem a obrigação de passar esse informe de rendimento para todos os seus funcionários, para todas as pessoas que você fez pagamentos. Então, vejam, eu tenho aqui os outros funcionários, o Mauro, a Júlia, a Sabrina, o Tiago. Então, veja, você tem que passar esse informe de rendimentos para todos os seus funcionários. E aí, suponhamos aqui, né, nesse caso aqui do banco, você não precisa, ok, mandar isso aqui para o banco, porque é o banco que vai te mandar isso aqui, que o banco já tem essa informação. Então, essa do banco você não precisa mandar para ninguém. E aqui, das empresas também, né, que você pagou, notas fiscais, você também não precisa mandar, porque as empresas também já têm essa informação lá. E do aluguel, no caso aqui, né, o do aluguel você tem que mandar também para a pessoa lá responsável, né, pelo aluguel. Que é no caso aqui do Rodrigo, ok? O Rodrigo foi aquela pessoa que alugou o imóvel para a empresa demonstração aqui, né? Então, você vai pegar esse informe de rendimento aqui e vai mandar para o Rodrigo, ok? Porque o Rodrigo vai precisar desse informe de rendimento para fazer a declaração de imposto de renda dele. Então, muito cuidado, não esqueça de mandar esses informes de rendimento, né, para as pessoas que você fez pagamentos aí. Porque se você não mandar, não vai ter como eles fazerem a declaração de imposto de renda deles, né? Ou, se eles fizerem a declaração e os valores não baterem, né, as duas partes vão ter problemas, né? Então, suponhamos, você passou o informe de rendimentos aqui para a Carla, né, fazer a declaração de imposto de renda dela lá.
Aí ela foi lá, fez a declaração de imposto de renda dela, porém ela colocou valores diferentes do que você está informando aqui na DIRF. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai cair na malha da Receita Federal e você também pode ser notificado pela Receita Federal, porque as informações da DIRF com a declaração de imposto de renda da pessoa física, elas têm que bater, ok? Elas têm que estar iguais. Então, suponhamos que você veio aqui, mandou para ela o informe de rendimentos para a Carla, beleza? Só que aí depois você percebeu que cometeu um erro aqui na declaração. E aí você vem cá e altera os valores. Você muda os valores aqui da Carla. E aí o que, que acontece? Você tem que mandar um novo informe de rendimentos para a Carla e tem que informar para ela que você fez essa alteração. Porque se você não fizer isso, a Carla vai declarar valores diferentes ao valor que você vai lançar aqui na DIRF. E quando isso acontecer, ela vai cair na malha da Receita Federal e você também pode ser notificado pela Receita Federal, ok? Então, lembrando, a DIRF, o prazo de entrega dela é 26 de fevereiro de 2021, referente ao ano calendário de 2020, né? E se você quiser mais informações sobre a DIRF, você pode vir aqui na página da Receita Federal e você tem aqui a Instrução Normativa 1990, né, que fala sobre a DIRF 2021. Então, você pode dar uma lida aí, né, para se inteirar mais e você pode também, claro, consultar lá o livro Introdução ao Departamento Fiscal, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima!